Bem, amigos, muito bom dia! Você já sabe, a gente já dá uma iniciada que são 9 horas e 30 minutos, mas vou pedir 2 minutinhos a vocês para só chamar aqui os grupos que sempre participam conosco aqui do Abertura. Então fique comigo, isso aqui é 2 minutinhos só para encaminhar aqui os convites. Então vamos que vamos. Hoje o mercado pouco zonzo, né? Tivemos aí as pesquisas que colocaram ora Bolsonaro com pouca vantagem, ora com a vantagem habitual. Os mercados externos, a questão lá está complicada, as quedas consideráveis que a gente está vendo aí no mundo, e isso vai deixar o nosso mercado um pouco zonzo. E tem aí a notícia relevante do PIB trimestral, PIB norte-americano, que veio aí, acabou de sair, acabou de pipocar, veio com resultado acima do esperado, esperavam 3,3, veio 3,5 no PIB norte-americano. Então a gente vai ficar bastante de olho com relação ao reflexo disso no nosso mercado nesse momento. A gente que estava com o Ibovespa levemente alto, estava mais 0,08%, o mercado também estava aguardando ansiosamente esse dado até para definir a posição do dia, e isso vai interferir no mundo inteiro. Eu já havia até comentado ontem no fechamento. Então esse dado acabou de pipocar, vamos dar uma olhada aqui como é que tá, só mais alguns segundos para a gente entrar. Realmente falando, estou terminando aqui já. Beleza. Bom dia, Cristiano, seja bem-vindo aí ao Abertura. Bom dia, Aero Fernandes, seja bem-vindo também aí ao Abertura. Então, já com todos os convites feitos, com tudo em riba, vamos iniciar aqui os nossos trabalhos, que não vão ser poucos no dia de hoje, tem muita informação. Bem, amigos das redes sociais, amigos e amigas internautas, um excelente bom dia! São agora 9 horas e 32 minutos, horário de Brasília, do dia 26 de outubro de 2018. Eu sou Márcio Lorega, analista de investimentos, investment coach, economista da Mais Money. Venho trazer para vocês a partir de agora a abertura do mercado, com as notícias relevantes aí no Brasil, no mundo, parte de commodities, cenário eleitoral, notícias corporativas dos balanços das empresas e a parte gráfica do Ibov. Tudo isso para você resumido, sem lero-lero, sem gráfico plotado em tela. Eu e você, tete a tete. Se tiver dúvida, me manda. Se quiser algum tipo de comentário do que eu não falei, fique extremamente à vontade para colocar aí. E eu peço que você, a partir de agora, por favor, faça o compartilhamento desse vídeo, compartilhe para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Isso auxilia bastante a disseminar, fazer parte da minha missão de colocar cada vez mais aí a economia brasileira com as questões. Bom dia, Cleiton, seja bem-vindo à abertura do mercado. Que os investidores cada vez mais conheçam, aqueles que querem começar a investir também tenham essa noção. O nosso foco aqui é educação financeira, investimento, não só em renda variável, mas também em renda fixa como um todo. Temos diversos vídeos aí no nosso canal que abordam diversos temas interessantes, importante dar uma conferida lá. Mas chega dessa parte, vamos diretamente agora ao que interessa. Vamos aos números, porque eles, galera, eles não mentem. A gente está agora com o nosso índice futuro disparou, deu uma corrida, parece que soltou o pé do freio. Estamos agora 0,96% de alta. Foi realmente confirmado o dado do nosso PIB norte-americano, que era o dado mais aguardado disparadamente da semana. E a gente viu aí o PIB desse trimestre norte-americano em 3,5, veio melhor do que a estimativa de 3,3. Isso foi bom. Isso foi muito bom. Demonstrou a queda, que já era esperada, mas uma queda menor do que o esperado, em comparação com o período anterior, que veio 4,2%. Agora, os preços relativos ao PIB tiveram uma queda. Era de 3% no período anterior, estimava-se 2,1% e veio 1,7%. Penso que esse dado é o que está influenciando para a gente dar essa puxada
porque o mercado deve estar fazendo uma leitura de que o dado não veio tão bom quanto se esperava. A gente viu o resultado misto. O resultado do PIB avançado veio 3,5, enquanto o outro veio 1,7. Isso aí deixa a questão de interpretação forte. Não temos só um dado 11 da manhã, que é a questão de percepção, o sentimento do consumidor, com uma ligeira queda, que é a projeção de 99 no período passado para 98,9, mas esse era o dado do dia. Então soltamos o pé do freio, já estamos dando uma subida. Eu havia comentado ontem que se tivéssemos um dado muito positivo, uma melhora, um dado acima do esperado para esse PIB, o PIB avançado, sem ser o PIB dos preços, a gente teria uma condição maior para uma queda dos mercados por causa da questão da pressão que ia sofrer a taxa de juros norte-americana para alta, e a curva de juros futura ia subir, e isso iria afetar os títulos de 10 anos, que são os considerados mais seguros do mundo e que acabam retirando recursos dos mercados de ações do mundo inteiro. Não foi isso que aconteceu até o momento, por causa dessa questão do PIB dos preços. Esse PIB dos preços que veio com uma queda, mais uma vez, aí, em comparação ao que era esperado, veio menos que o esperado, veio 1,7% antes de 2,1%, e está fazendo com que o mercado, principalmente o nosso aqui, nesse momento, caminhe no positivo. Márcio, essa é a tendência para o dia todo, vamos ficar nisso? Posso comprar sossegado? Eu já comentei e venho repetir a vocês. Segurem a sua onda, se houver operações que você tem essa vontade, esse desejo de fazer no dia de hoje, faça em day trade e procure não operar os papéis que colocaram balanços por causa da volatilidade muito alta. É uma interpretação que pode ser negativa ao longo do dia ou depois de uma teleconferência pode vir a ser positiva, pode mudar as interpretações, e você que estava com uma posição muito bem montada, estruturada, com questão gráfica vindo a seu favor, pode reverter uma fração de segundos e você ficar de pires na mão. Então, por essa questão, e principalmente por ainda não termos um presidente, porque hoje é o último pregão, e vamos ter especulações, somente da parte ali da volta do almoço até o final, com relação a tipo os papéis que vão ter apostas. Aí eu vejo muitos papéis voltados a estatais, na crista da onda, para movimentações tanto positivas quanto negativas. Petrobras, Banco do Brasil, Eletrobras. A gente teve notícia hoje do Banco do Brasil, saída do presidente, do Caffarelli, foi para Cielo. Vamos ver como é que vai ser a questão, né? Como é que isso vai ser digerido pelo mercado, se vai ser bom ou não. Ele que vinha fazendo uma gestão aí que o mercado considerava decente, boa. E aí foi para Cielo justamente para tentar impulsionar a empresa que estava até sofrida. Essa empresa pode, a Cielo, dar o ar da sua graça no dia de hoje. Vamos ver como é que isso vai funcionar nessa guerra das maquininhas. A Cielo veio depreciando muito, mas talvez essa notícia possa abrandar e até mesmo dar uma impulsionada no ativo no dia de hoje. Vamos ficar de olho com relação a esse dado específico. Falando agora de suporte e resistência de Ibovespa, e depois a gente entra no cenário internacional, a gente tem aí suporte 83 mil. Se perder essa região, aí a gente engrossa um pouco o caldo. Pode ir aí até perder a questão dos 82.600 sem muito guerre-guerre. E aí o rumo seria 81.800 como primeiro bom suporte, primeira briga relevante. Após isso, perdeu essa região, vamos para 80.577, 80.600 pontos. Que é onde fica a média de 200 períodos. Para cima, a gente precisa, primeiro, romper a barreira da média de 8 períodos, que está em 84.700. Vamos botar 84.800, que foi a máxima de ontem. Rompemos essa barreira, vamos a 85,5 e depois temos a grande disputa dos 86.100, 86.200, que é onde passa aí a última barreira, para a gente dar uma corrida rumo a 87.300, 88.300, 88.400. Beleza, galera? Então, esses são os pontos. Já venho batendo neles, mas não custa a gente sempre repetir para que você fique ciente de até onde o Ibov pode ir e você também traçar seus suportes, resistências, os papéis que podem se beneficiar com isso. Aí a gente tem o setor de commodities, Petrobras, minério, com a Vale, Petrobras com petróleo, e a questão de siderurgia,
que pode se beneficiar também, porque tem bons pesos no índice. É óbvio também setor bancário, setor financeiro, mas a gente tem aí essa questão específica para Banco do Brasil que pode segurar um pouco o ritmo. Falando de mercados aí internacionais, como é que a gente está rodando no mundo, como é que a gente está aí em pensamento com os mercados. A gente está aí com o S&P, primeira coisa, né? O S&P 500 VIX, o índice do medo, subindo 8,46%, 26,27 pontos. Então é uma alta boa, uma alta considerável, mostrando o nível aí de aversão a risco dos investidores. Quanto mais esse sobe, só para relembrar vocês, né? Quanto mais esse índice sobe, mais aversão você tem a risco, mais aversão à entrada no mercado de ações você tem. Quanto mais ele cai, mais propensão à tomada de risco, mais propensão a gente ver investidores entrando nos mercados globais e o mercado de emergentes, os mercados emergentes como um todo acabam se beneficiando mais com essas questões. Nesse momento, está subindo muito fortemente pelo viés aí de receio que a gente tem internacional. Bom dia, Gabriela, seja bem-vinda à abertura. Então, a gente vê esse cenário externo, né, de aversão a risco e não está, digamos, sendo o mesmo aqui para dentro por causa desses motivos aí. Balanço, eleição que está chegando, a questão do PIB que acabou de sair, o mercado estava prendendo, estava 0,08 negativo, 0,08 positivo. Após a divulgação do número, demos a disparada, demos a corrida e estamos assim até agora com mais de 1% de alta no índice futuro. Provavelmente vamos caminhar para uma abertura em alta. Dando continuidade aqui aos números agora, falando de Europa, a gente está aí com o DAX da Alemanha com uma queda de 1,05%, volta-se aqueles temores, aqueles blá 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 todos. FTSE na Inglaterra, menos 1,08%, e CAC 40 da França, menos 1,61%. O Eurostoxx 50, é um conglomerado das ações, das 50 maiores ações da Europa, e eu digo como se fosse um resumo dos mercados europeus, está com 1,23 de queda, ou seja, está com viés aí mais negativo. Falando agora da parte de mercados asiáticos, a gente teve Nikkei 225 no Japão, fechando 0,40 de baixa, Xangai na China 0,19 de baixa, China 50 menos 0,54% de queda. Hang Seng Hong Kong 11%, dando uma atuada, um viés aí asiático totalmente negativo, né, entre baixas pequenas e baixas aí até consideráveis, como foi Hang Seng Hong Kong. Mercado europeu baixista, e agora vamos para os mercados norte-americanos, nesse momento também operando em baixa, mas deram até uma reduzida no cenário, estava bem pior. Dow 30 0,72%, S&P 500 0,95% e Nasdaq menos resultado de Suzano. Suzano registrou um prejuízo líquido de 108 milhões nesse terceiro trimestre, revertendo o resultado positivo de 801 milhões no período anterior. Que o impacto aí, óbvio, foi a questão do câmbio sobre os financiamentos que incluíram os obtidos para incorporar a fibria. Então, isso aí dá para você ficar bem de olho, né? O resultado dela foi de prejuízo. A receita líquida dela ficou em 4 bilhões de reais, teve uma alta de 54,4% sobre o terceiro trimestre, questão de aumento de volumes vendidos, desvalorização do real contra o dólar, porque à medida que o dólar sobe, como a receita dela é em dólar, da Suzano, ela se beneficia, então conseguiu dar uma equilibrada, mas resultado foi prejuízo, isso merece ser ressaltado. Vamos ver como é que vai ficar o viés dela, como é que ela vai se comportar, mas a gente tem aí um espaço, ainda mais que o dólar hoje não está tendo uma pressão, está negativa, a gente pode ter até uma quedinha aí, a não ser que a galera fique olhando, né, os analistas, não, a gente teve aí uma questão da receita líquida muito positiva, e isso pode causar uma boa reação, depende aí até de perspectivas, mas eu não vejo, eu vejo a questão de
prejuízo líquido como não muito boa, mas o mercado vai querer dar uma focada em questão de receita líquida de 4 bi, que cresceu, a questão da desvalorização do real, então afetou positivamente. É água para rolar. Não vejo isso como extremamente maravilhoso, mas vamos ver como é que isso vai ter a percepção do mercado. Usiminas, antes do pregão de resultados do terceiro trimestre, a receita líquida foi de 3,86 bi, superou a maior estimativa de 3,77. Isso aí, segundo até propriamente a Bloomberg, que divulgou essas previsões. E o lucro líquido veio em 289 milhões, antes prejuízo de 19,1 no segundo trimestre desse ano, ou seja, vai ter uma repercussão fatal. Vamos ficar de olho como ela vai se comportar no dia de hoje. Tem cara de se comportar muito bem. Vamos ver, vou passar para vocês suportes e resistências desses papéis que rolaram aí com o balanço do dia de hoje. Então já vamos falar de Suzano, vamos falar graficamente de Usiminas. CCR teve a receita líquida de 2,09 bi no terceiro trimestre, teve um aumento de 5,4, modesto, mas um aumento, então de certa maneira seria positivo. Porém, os investidores aí ficaram um pouco decepcionados numa compilação aí de conversas, porque deu uma frustrada, estavam esperando algo um pouco melhor. E aí a gente vê aí questões de impactos recentes, aquelas greves, essas coisas todas, podendo ter mexido e gerado esse lucro menor. Mas, a princípio, a visão não é das melhores. Vamos ver como é que as coisas vão rodar ao longo do dia. Pode abrir embaixo e depois recuperar. Vamos ver como é que vai ficar. Vai depender muito também da visão gráfica. Pão de Açúcar registrou um lucro líquido de 188 milhões de reais no terceiro trimestre de 2018. Resultado aí atribuído aos acionistas controladores e às questões de operações continuadas. No acumulado do ano inteiro, o lucro já está em 726 milhões, já teve um crescimento de 194%. Então a gente está vendo um resultado bom e isso pode aí impulsionar também o papel Pão de Açúcar, que tá aí essa questão do Casino querer vender, o Pão de Açúcar quer vender via varejo, aquela loucura toda, tá reportando número bom, pode ser positivo até para conseguir uma venda melhor, vamos ver. Lojas Renner registrou um lucro líquido aí de 194,2 milhões no terceiro trimestre desse ano, teve um aumento de 38,4 em relação ao mesmo período do ano anterior, então um dado bom. O crescimento de vendas na loja aqui recuou 13,4% entre 6,9% do ano passado. Então isso aqui merece aí entre julho e setembro desse mesmo ano. Então tivemos um recuo, o cenário deu uma azedada mesmo, né, na parte econômica, questão de confiança do consumidor que ficou meio abalada com o cenário que a gente teve aí mais complicado. Então vamos ver como é que essas coisas vão caminhar. Falam-se muito e é um dos ativos mais recomendados em carteiras que a gente tem. Agora, tem esse número aí que foi bom, mas essa questão de crescimento de vendas em loja que deu uma recuada pode aí aplacar um pouquinho. Vamos ver como é que vai ficar o fôlego, que tem muita gente graúda comprada nela e não vai querer também deixar barato. Notícia para a Petrobras, a gente teve aí a questão de que a Petrobras está negociando a venda da refinaria de Pasadena nos Estados Unidos para a Chevron e vamos ver, já dizem que as negociações estão avançadas, mas a questão da gente acompanhar com mais carinho isso. Notícia para a Marfrig, a gente teve aí que ela foi elevada para compra pelo HSBC, então estão botando o preço-alvo dela um pouco mais alto, vamos ficar de olho, vamos ver como é que as coisas vão rodar. Bom dia! E Via Varejo, o Banco Bradesco BBI deu uma rebaixada nas ações da Via Varejo para neutra, mas elevou o preço-alvo. É um troço de doido, mas beleza, né? Deu uma elevada o preço-alvo de 15 para 19, mas rebaixa para neutro por causa dos resultados da companhia, em questão de preocupações, enfim. E aí eu já tinha comentado a questão da Cielo, Banco do Brasil, troca, saída do presidente do Banco do Brasil, Paulo Caffarelli, indo para diretamente a Cielo, em questão de que a visão da Cielo é positiva para isso, e eu vejo uma visão negativa do Banco do Brasil, que ficou sem o seu CEO, sem o seu presidente para tocar as coisas como poderia. Agora, o grande detalhe é saber o quanto de negativo isso vai pesar para o Banco do Brasil e o quanto de positivo vai pesar para a Cielo. A gente vai botar a parte gráfica também desses ativos para que vocês fiquem tranquilos. Só para dar uma relatada nos números
Agora falando de eleição, a gente viu aí o Datafolha, o mercado ficou meio tenso, que a distância tinha caído de 18% para 12%, estavam falando até de questão de 6% de diferença, mas tem uma pesquisa que foi divulgada agora da XP e tá todo mundo tenso falando, o mercado vai cair, rapaz, a distância diminuiu, mas aí veio a pesquisa XP e PESP mostrando que o Bolsonaro tem 58% dos votos contra 42% do petista, e aí já se fala até em que ele vai precisar de uma quantidade, de uma reversão que não tem neste país, e aí vamos ver realmente se vai haver reviravolta. Não estou questionando mais uma vez veracidade de pesquisa, veracidade de urna, nada. Estou falando aqui somente de números e especulação do que o mercado pensa disso. E o mercado está aí bem receoso com relação a que tinha de queda com o Datafolha e agora deu uma abrandada com a questão da XP. E isso aí corroborado pelos números aí do PIB norte-americano. Sabedoria muito grande para conseguir fazer valer as suas decisões, suas reformas ou o que quer que ele deseja passar e que se entrar em desagrado com o Centrão ou com os partidos de esquerda, ele vai precisar ter muito jogo de cintura e aí é questão de ver o quanto que ele vai ceder ou como ele vai conduzir esse cenário. Tudo isso o mercado vai ficar de olho. A gente tem viés positivo se isso realmente acontecer. Só eu vejo que a gente já teve uma parte disso bem precificada, mesmo pelo mercado. E aí sempre tem que dar uma olhadinha na questão de tipo, sobe no boato e cai no fato, até que ponto isso aí vai e dá uma impulsionada no mercado. Muita gente falou de dólar a R$3, R$3,50, enfim. Tem muita coisa, tem muita especulação com uma volatilidade, uma diferença muito alta. Isso me preocupa porque muita gente quer fazer, digamos, a loteria, né, a roda da fortuna agora, e eu peço cautela a você, investidor, mais uma vez. Eu comentei ontem e recomendo no dia de hoje, evite se posicionar para segunda-feira. Márcio, eu posso ganhar muito dinheiro, eu vou comprar Forja Taurus, que é a ação do Bolsonaro, eu vou comprar Petrobras, vou comprar Semig, vou comprar Eletrobras, vou comprar Banco do Brasil, enfim, comprar as estatais e vou para abraço, vamos faturar dinheiro. Pode ser isso sim, tá? Pode ser isso sim, mas esteja ciente que esse mesmo potencial de alta que você tenha pode não ocorrer e principalmente pode ir para trás. Questão até de realização de lucro, pode dar uma suspirada no início e depois cair ou já abrir caindo. O mercado, ele apronta dessas, principalmente com relação a subir no boato e cair no fato. Então fiquem de olho, eu tenho experiência, já vi muitas coisas acontecerem no mercado de surpreender positivamente e também surpreender negativamente. Então esse campo está aberto e não se garanta de que vai ser uma loucura. Até mesmo com relação à Forja Taurus, que as pessoas falam muito, que é o papel que vai disparar, vai ser uma loucura. É um papel que é extremamente endividado, é um papel que graficamente não procura respeitar muito suportes e resistências. Então também ele está vivendo um momento, né, de extrema volatilidade, então fiquem de olho. Se tiverem bons ganhos em Forja Taurus, se aguentarem o tranco, né, digamos de 15, 20, 30% negativo e a mesma coisa para cima, ok. Mesma coisa eu digo para os papéis aí atrelados blue chips. Se você quer comprar acreditando no estouro da boiada para segunda-feira, ok, mas pense que esse estouro da boiada também pode ir para trás. Então bote um capital que você tenha ciência de que 20% pode dar ruim, 20% pode ser muito bom. No sentido de você pode abrir com uma queda desse nível ou um ganho desse nível. Se estiver preparado, se aguentar a pressão, sem problema. Se não, nem desce pro play, nem entra para essa brincadeira, ok? É mais um aviso
para depois não ter aquela questão, poxa, ninguém me avisou. Tô avisando, esteja ciente disso. Até um detalhe agora falando dos mercados norte-americanos, né? A gente viu aí balanços que decepcionaram bastante os investidores, como a gente teve ontem a Amazon e a Alphabet, dona do Google, e não foram números bons, e por isso também a gente vê uma pressão mais pesada com relação à Nasdaq em queda, beleza? Agora, a gente chegando aqui diretamente à parte de commodities, faltando 5 minutinhos para abrir aí o nosso mercado, a gente teve minério de ferro que foi cotado nos mercados, na Bolsa de Mercadorias de Dalian, os contratos futuros de minério de ferro, fecharam positivos em 1,22% a 538 yuanes e 50. Então, foi positivo, foi minério de ferro, rodou bem. A China que não foi tão forte, então pode segurar um pouquinho a onda, mas o minério rodou positivo. Vergalhão de aço seguiu na mesma conta, cotado aí nas bolsas de mercadorias de Xangai. Ele fechou positivo em 48 yuanes a 4.228 yuanes por tonelada, ou seja, o vergalhão também rodou no campo positivo. Vamos ver como é que as coisas aí vão dar uma caminhada. Ainda tem as questões de políticas ali entre China e Estados Unidos, os receios que estão visando aí tentar reforçar o mercado, aquele pacote de estímulos que a China vem prometendo. Agora, vamos ver se isso realmente vai para frente, porque tem hora que o mercado olha esse positivo, tem hora que olha negativo, tem hora que não tem um ponto bom aqui, é hora de falar não está tão legal, e isso está travando um pouquinho também a Vale de alcançar maiores e melhores níveis, assim como os papéis de siderurgia que sobem, mas tem uma dificuldade para romper e aí caem. Então a volatilidade está alta para o setor de commodities em geral. Dando continuidade aqui, parte de petróleo, WTI Brent, WTI referência nos Estados Unidos, cotado aí a 66 dólares e 67 centavos, abriu uma distância para a barreira de 70 dólares, 0,98% de queda, com aquelas brigas ainda de questão de abastecimento e tudo mais, e aí a Arábia Saudita falou que pode ter, digamos, uma alta muito forte dos estoques agora nesse último trimestre, então o preço voltou a dar uma baixa, a gente chega agora a 1% do WTI, referência nos States. Falando do Brent, referência na Inglaterra, está caindo também 0,65% a 76 dólares e 39 centavos nesse momento. O ouro subindo, em questão de aversão a risco mundial, o ouro volta à tona, 0,56% de alta, 1.236 dólares a onça Troy. Entrando no campo do dólar, das moedas e criptomoedas, o dólar 3,6933, abaixo de 3,70 nesse momento, 0,34% de queda. E Bitcoin 0,15 de baixa a 6.539 dólares. E aí agora vamos, faltando 2 minutinhos para a gente abrir o nosso mercado, vamos falar diretamente de papéis, vamos ver como que eles estão rodando nesse momento e vamos começar aí por ela, né? A grande vedete do nosso Ibovespa, a Petrobras, ainda tem notícias de questão aí de venda de refinaria, de Passadinha, está quase acertada com a Chevron, vamos lá. No leilão ela está rodando a R$ 26,50, mais uma vez, barreira, Márcio, R$ 26,75, R$ 27. Compra onde, Márcio? Só acima de 27. Acima de 27 a gente já olha, figurazinha boa lá, com volumezinho, a gente pode entrar em day trade, mais uma vez. Day trade, olha o meu dedo, day trade. Mente day trade, esquece a questão de swing trade por causa do risco. Pelo menos é a minha recomendação. Se você quiser seguir você mesmo, com o risco maior, fique extremamente à vontade. Passa para o seu suporte de resistência, e você vai acender a sua vela e torcer para que tudo corra conforme você quer. Então, isso aí não é comigo. Eu trabalho com probabilidades e procuro reduzir risco. De março, 27,50. Parte de baixo tem suporte 26,50, 26,35, 26,30 na verdade. E perdendo 26,30 a gente volta para 25,75, essa região. E é mais ou menos onde tem ficado em 25,68, 25,69. Perdemos essa faixa, a gente cai para R$ 25,25 e aí é onde provavelmente a média de 20 períodos também vai subir, vai dar uma ajustada e a gente vai ter uma definição
abrindo levemente em alta. A gente tem Santander, Braskem, Multiplan abrindo em baixa. E agora, falando de Vale, Vale que ontem fechou em 54,61, tinha dado aquela caidinha aí para 53,80, já havia passado pontos. E se a gente não conseguir dar uma recuperada, dar uma estourada, passar da região de 56,70 para caminhar para 57,78, que a gente teria uma leve resistência na barreira de 57, mas 57,78 seria um ponto bom, e até se conseguisse romper 58,40 para cima, que aí rompeu essa última barreira, a gente ganha aí o fôlego para poder ir rumo à região de 59, 60 reais, depois 61, e aí a gente teria um cenário bem bacana. Parte de baixo perdeu a faixa de 56 reais, perdeu a faixa de 56 reais, perdeu a faixa de 54,40, aí a gente vai chamar uma quedinha rumo, primeiro ponto na faixa de 53,80, e se perder 53,80 é 51,80 e fim de papo. Beleza, galera? Com relação agora a Banco do Brasil, BBAS3, o ativo por causa dessa notícia aí do Caffarelli, R$ 40,10, precisa pelo menos passar desses 40,35, vai correr para onde se passar de 40,35? Não muito longe, vai para a região de R$ 40,80, podendo esticar se quiser até uns R$ 41 no máximo, mas 40,80 já é uma resistência relevante. Campo de baixa, o ativo perde seus R$ 39,40, pode ir a 39, mas a perda de 39 é que chamaria aí uma vendinha mais generosa, uma faixa até de 38,20. Então, fiquem de olho com relação a esse ativo. Suzano, papel que divulgou número, e aí eu quero relatá-lo para vocês. Ele ontem deu um toque na média de 20 períodos. Ele está dentro da média de 8 com a de 20, a média de 8 de baixo para cima, média de 20 de cima para baixo. Está dentro dessa marcação, a média de 20 tem maior peso. E aí, quando tocou lá em 42,60, chamou uma perdazinha de fôlego, foi fechar em 42,23. Se a gente conseguir romper essa região e essa barreira, novamente hoje, o papel pode atingir R$ 43,00, depois no melhor momento até R$ 43,80. Campo de baixa, deixa eu ver só como é que está a Suzano no leilão nesse momento. 42,24 querendo abrir estável. Se vir a perder essa região de R$ 42,00, a gente pode voltar para R$ 41,50 e até no pior cenário a faixa de R$ 41,00. Então, fiquem de olho com relação aí a Suzano. Os em Minas que divulgou seu número foi muito bom. Os em Minas está querendo abrir no leilão a 10,10, querendo abrir já dando uma pancadinha para cima. Se conseguir ir aí acima de R$ 10,15, esse papel tem aí condição de chegar à região de 10,37, 10,40 e um momento melhor aí, o último pico recente que foi R$ 10,55. Então, olho para esse papel. Parte de suporte é 9,90. Se perder 9,90, vai chamar queda para novamente buscar aí os 9,65, que é onde está a média de 200 períodos dela. Beleza? Vamos falar agora de CCRO3, outro ativo que divulgou balanço. O papel estava em canalzinho de baixo, de 8, de cima para baixo, ou seja, suportezinho dela aí fica na faixa de 9,87, que é onde está a média de 20 hoje. Se conseguir aí romper a barreira de R$10, somente R$10,10, a gente pode ganhar um fôlego no leilão nesse momento. Deixa eu ver como é que está a CCR Rodovias. Até abriu R$10,03. O preço dela que está rodando nesse momento, querendo buscar um campo mais baixo aí. CCR realmente deu uma esse fundo então em R$9,87. Ele chegou a abrir aí, tentou romper a barreira de 10,20, não conseguiu e vai buscando fatalmente aí a média de 20. Se conseguir reagir ao longo do dia, se houver uma mudança, enfim, alguma coisa de viés que transforme graficamente, mostra também isso. Passou de 10,20, a gente pode buscar 10,40 e depois, se melhorar, 10,60. Ponto final, nada mais além disso. Falando de lojas Renner, Lauren 3, a gente vê o ativo rodando nesse momento, está no leilão, 37,77, rodando bem. Apesar aí da questão de vendas das lojas terem caído, como eu comentei, o balanço foi positivo, teve um aumento de 38,4% no resultado dela,
e aí está querendo abrir a 37,77, o ativo pode chegar no pico, se ele quiser dar uma corrida bacana, até 38,50, que é o último pico recente que a gente teve desse papel. Pode enfrentar um pouco de resistência nessa faixa aí de 37,90, e aí é onde a gente definir se ela teria potencial de atingir o último pico recente ou não. Isso eu tô falando de resistências semanais, tá? Não é pouca coisa não. E conseguindo aí passar essa barreira que foi o topo, né, dela, histórico de 38,49, aí a gente fica com o céu aberto, céu de brigadeiro, para esse ativo buscar R$40, podendo buscar até níveis um pouco maiores de preço. Então, olho vivo nessa barreira, nessa resistência aí de 38,49, beleza? Temos aí a maioria dos ativos já abertos, a exceção ainda de Petrobras, de Banco do Brasil, de Ambev que eu havia comentado ontem, a chapuletada que ela deu. Então vale a pena também ficar de olho nesse ativo para um potencial recuperação. Vamos ver se ela consegue aí. Tá querendo abrir em R$15,15, querendo abrir quase praticamente levemente acima da máxima de ontem. A gente precisa, conforme eu tinha até comentado, a gente precisa ganhar um fôlegozinho aí e principalmente romper essa região de R$15,10, que é onde a gente está no gráfico de 60 minutos do intraday, com a média de 8 chegando ali. Se a gente conseguir realmente garantir um fechamento acima disso, a gente pode correr até R$15,80 para fechar o gap entre a abertura de ontem e o fechamento de anteontem. Então, olho vivo também nesse ativo. Óbvio, né, a gente precisa ver essa movimentação nessa abertura que vai ser crucial. Beleza, galera? Com relação a informações de mercado, dicas de papel, era tudo isso que eu tinha para passar para vocês. Tenham um excelente pregão, tenham bastante cautela no dia de hoje, analisem, consultem seus assessores, os seus profissionais de investimento, analistas que vocês seguem, profissionais mesmo, para lhe darem esse suporte, você se orientar. Se você quiser seguir as minhas dicas aqui que eu falei gratuitamente para vocês, fiquem à vontade. Se quiserem esclarecer dúvidas, entrem na nossa página, no Facebook, no nosso canal, comentem. Podem me chamar aí no Messenger, no pessoal, no privado. Vou ter imenso prazer em auxiliar e responder vocês e dar o suporte. Ok? Tenham um excelente dia, um excelente pregão e nos vemos no fechamento do mercado. Já aí com o fechamento, já com tudo montado e aí as expectativas das pessoas por frente à segunda-feira e a eleição no domingo. E o voto consciente é o que a gente sempre pede. Ok? Grande abraço a todos e nos vemos mais tarde às 18h30. Combinado? Grande abraço a vocês e aquela saudação tradicional de fechamento, né? Tchau!